Boa noite, Votorantim. Estamos aqui iniciando o Debate dos Fatos, programa semanal que a gente leva até você para que você, junto de nós, né, eu, Luciana Lopes, possamos debater com você os fatos que marcaram a semana no que diz respeito à cidade de Votorantim. E toda semana nós temos também um convidado, e esse convidado também nos ajuda a pensar, a discutir, a debater aquilo que aconteceu durante a semana. E a hora que chegou aqui, que entrou o programa no ar, eu estava aqui brincando com o nosso convidado, né? Que ele estava falando que quando está aquele segundinho para começar, dá aquele friozinho na barriga, né? Então a gente estava rindo aqui, que na verdade é isso que nos move, né? Isso que é gostoso na vida, né? Enquanto a gente estiver tendo friozinho na barriga, é sinal que a gente está ainda tendo aí as nossas emoções, os nossos sentimentos ainda está acontecendo. E a gente espera que isso aconteça por muito e muito tempo. E daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado para você, e você vai ver que bacana ele ainda ter friozinho na barriga, né? Eu digo ainda por quê? Porque é uma pessoa que está aí no convívio da sociedade de Votorantim há muito tempo, há muitos anos. Ele faz parte do processo político, do processo social da nossa cidade. Né? Bom, eu queria dar uma boa noite aí para toda a equipe aqui da TV Votorantim, né? Mas em especial a quem está aqui agora, nesse momento, que é o caso do Rony, que está aqui nos estúdios, o Carlos André, que está lá na direção, está lá na suíte fazendo a direção do programa. Hoje nós não temos a Andréia no telefone, a Andréia está indo para Aparecida do Norte, diz que vai lá rezar por todos nós, né, aqui da TV Votorantim, e por todas as pessoas que ela conhece e pelas que ela não conhece também. Ela está saindo em viagem agora próximo das 10 horas da noite, então hoje no telefone voltou a Mônica Marçal, a minha irmã. Ela vai estar atendendo a sua ligação. E tem bastante prêmios gostosos, bastante prêmios aí que vale a pena você ligar. A gente sabe, eu repito mais uma vez, né? Você liga, você participa, isso nos deixa muito contente, nos deixa muito feliz, que ajuda a gente a medir, né, a nossa audiência, faz com que a gente perceba com quem a gente está falando, com quem que a gente está conversando. A gente sabe também que muita gente, mas muita gente mesmo, está ligada, está acompanhando, está participando e nem sempre ela liga, né? Que nem hoje eu estive no Fórum de Votorantim, né? Num convite que eu recebi do lançamento de um projeto muito bacana, assim, é um orgulho para a cidade de Votorantim. A gente vai estar falando disso daqui a pouquinho, mas eu quero dizer assim que lá no fórum, né, algumas pessoas me abordaram dizendo que acompanham o debate dos fatos às sextas-feiras, né? E são pessoas que não ligam, que não se manifestam, né? Mas para nós é importante também essas pessoas que não ligam, mas a gente sabe que está ligadíssima aqui na TV Votorantim. Mas você que costuma ligar, ligue sim, tá? A gente tem muitos prêmios aqui, mas eu sei que não é só por causa de prêmio que você liga também para que a gente possa ter essa sintonia com você. Então, por favor, você que tem essa facilidade, você que gosta de ligar, ligue, a Mônica está participando, está atendendo os telefones e daqui a pouquinho a Luciana Lopes vai passar para você a lista de prêmios que nós temos aqui para vocês, tá bom? Por falar em Luciana Lopes, boa noite, Luciana. Como é que foi a sua semana? Foi tudo tranquilo? Muito trabalho? O Wellington Kermes deu muito trabalho para você essa semana? Boa noite, Wellington. Boa noite ao nosso convidado, que daqui a pouco será apresentado, a todos daqui do Se bem estúdio. que o Cacá Martins já andou falando do nosso convidado lá, viu? Ah, é? Já andou Então falando. não é mais surpresa, mas não é mesmo, porque eu já divulguei também. E boa noite a você que nos acompanha. A semana teve um feriado, mas para nós não teve feriado. Nós trabalhamos normalmente todos os dias da semana para poder dar conta de todas as demandas que o senhor Wellington consegue passar para a gente. Eu costumo dizer que o Wellington é muito criativo, ele tem sempre muitas ideias, muitos projetos, e é muito gostoso a gente conseguir compartilhar e também ajudar a colocar em prática esses projetos. Bom,
Eu, mais uma vez, aqui nesta sexta-feira, com vocês no Debate dos Fatos, e quero convidá-lo a participar desse programa. É simples, você telefona 3247-1010, deixa seu recado ou sua pergunta, diga que está participando e você ainda concorre a vários prêmios que o Rory vai mostrar agora aí para você, alguns dos prêmios que serão sorteados. Como sempre, como toda semana conosco, uma pizza da Simone Pizzas, um abraço aí para o Analeto, que está sempre conosco. Esse carrinho que você está vendo aí é um brinquedo, já aí se preparando para o Natal, né? Quem está oferecendo esse brinquedo é a Renata Locações de Trajes. Você concorre também a uma bombonière cheinha de bombons. Ai, que delícia! Eu só não sei se quando chegar aí eu já não vou ter tirado a metade desses bombons, né? Vamos ver se até o fim do programa eles vão estar por ali. Você concorre a uma garrafa térmica, que o Rony também está aí mostrando no vídeo para você, uma linda garrafa térmica. Há 2 sundaes, um par de sundae, né, da sorveteria Natuice. Mandar um abraço para o Rogério, que sempre está conosco, e ele também oferece um pote de sorvete de 2 litros, também da Natuice. Você concorre ainda a uma costela assada da Isa Refeições, sempre deliciosa costela, que o Paulo, nosso amigo Paulo, oferece. Um abraço aí ao Paulo. A uma porção e um chopp no restaurante Dom Vitório, que fica dentro do shopping Panorâmico. O Nelson, que é o responsável, que está oferecendo esses brindes para você. E temos também 2 pares de convite para o show do Edu Lencioni, que vai acontecer no Pagliato, neste fim de semana. Então, você tem aí, além do motivo de participar do debate, ajudar a gente aqui a refletir sobre as notícias da nossa cidade, você ainda tem outro motivo, que é concorrer a todos esses prêmios. Eu gostaria também de dizer que, se você conhece alguém que não tem super mídia e queira nos acompanhar, estamos ao vivo agora para o mundo todo pela internet, pelo site www.tvvotorantim.com.br. E se você quiser deixar seu recado também pelo MSN, eu fico com o MSN aberto aqui, posso ler o seu recado. É o contato@tvvotorantim.com.br. Só que para concorrer aos prêmios tem que telefonar, tem que deixar seu nome, seu bairro. Não adianta ser pelo MSN, porque eu não tenho condições de ficar anotando todos os recados. Eu só posso realmente ler os recados ou as perguntas. Bom, eu também aproveitar o ensejo aqui, já que a câmera está direcionada a mim, para agradecer aos nossos amigos da imprensa, que sempre colaboram conosco, em especial o Marcos Ferreira, da Folha de Votorantim, que nos disponibiliza em PDF todas as semanas os jornais, para que a gente possa mostrar aqui as imagens da notícia em alta definição. Então, muito obrigada, Marcos. Ao Valdinei Queiroz, também da Folha, sempre colaborando conosco. A Rádio Cruzeiro FM, temos também vários amigos lá. A Rádio Ipanema, nossa parceira aqui da TV Votorantim. Rádio Band, Rádio Vanguarda AM, Rádio Cacique AM, do nosso amigo Tomás Martins, né? Rádio Nova Tropical FM, o Jornal Cruzeiro do Sul, o Jornal Ipanema, o Diário de Sorocaba, o Jornal Bom Dia, a TV Tem, a TV Sorocaba, a TV Record Paulista. E no blog Notícias Votorantim você tem um resumo de todas as matérias relacionadas a Votorantim. noticiasvotorantim.blogspot.com, que nesta semana está completando 800 mil acessos. Eu aproveito para agradecer a vocês, internautas, pelo sucesso e por prestigiar aí o blog que a gente faz com tanto carinho, a gente faz questão de manter com tanto carinho, para que você também consiga ficar sempre bem informado aonde você estiver. Agora eu passo a bola para o Wellington, para ir apresentar o nosso convidado. Wellington. Então, 800 mil acessos, 800 né? Mais mil um pouquinho, 1 milhão de acessos. Agora, se pergunta para a Luciana se ela tem algum apoio, né, financeiro nesse blog, né? Você tem alguma marca lá que coloca lá uma bandeirinha lá para pagar lá R$50, R$100, né? Você precisa perguntar, eu mesmo já respondo. Não tem, né? 800 mil acessos, né?
São aproximadamente 8 vezes a população de Votorantim, está beirando a 1 milhão de acessos. Infelizmente, a gente tem que acreditar e tem que fazer certas coisas com a nossa vontade, com o nosso desejo e passar por cima de todas as dificuldades. E a Luciana faz esse trabalho no blog, que é um trabalho que eu entendo que é um trabalho de prestação de serviço, né? Uma prestação de informação. Ela faz um resumo de tudo que sai na imprensa a respeito da cidade de Votorantim. E às vezes tem notícia que sai até em jornais de fora, e ela consegue essa notícia e publica antes, né? Que foi o caso da semana passada, que no jornal de economia de São Paulo falava-se do empréstimo do BNDES para o grupo que administra, né? Os donos do Shopping Iguatemi, que está se instalando aqui em Votorantim. Então é só mais um daqueles desabafos, né? Como a gente percebe, assim, o público sempre está com a gente, né? A população está sempre nos prestigiando. E, aproveitando essa notícia de 800 mil acessos, eu quero dar mais uma notícia para você. A Luciana já sabe, algumas pessoas aí já sabem. Votorantim, dentro de mais algumas semanas, vai ter mais uma opção de mídia, né? Está chegando na cidade mais um jornal. É o jornal Gazeta de Votorantim, um jornal semanal que vai estar à disposição aí de todos vocês. E eu estou dando a notícia aqui em primeira mão. É a Gazeta de Votorantim. Que será do grupo TV Votorantim. É a TV Votorantim que está à frente desse jornal. É um jornal que vai fazer o trabalho aí de levar a informação de uma forma bem esclarecida e principalmente sem vínculo e sem relações com quem possa ter interesse a não ser a população da cidade de Votorantim. É um jornal independente, um jornal sem grupos políticos por detrás, sem grupos econômicos por detrás. É uma proposta da TV Votorantim. Então, mais algumas semanas, você vai estar mais bem informado ainda, tá? Não é um jornal para concorrer com a Folha de Votorantim, viu? A Folha de Votorantim é a nossa co-irmã, vamos chamar assim. A gente tem um respeito muito grande pelo trabalho que é desenvolvido pela Folha de Votorantim, um jornal que tem 35 anos aqui na cidade, faz parte da história da cidade de Votorantim. É um jornal que vai, na verdade, fazer um outro tipo de trabalho, né? Uma vez que esse jornal vai sair ao sábado de manhã, ele tem uma outra proposta diferente da Folha. A Folha continua sendo nossa parceira, continua sendo nossos amigos, o César, aliás, é uma pessoa que a gente respeita muito, né? E vamos estar sempre juntos. Então, para aquelas pessoas que às vezes gostam de criar aí aqueles conflitos, né? Às vezes nem por maldade, mas por comentar as coisas da sua forma, saiba que nós temos aqui o aval do próprio César para que a gente possa prosseguir, que a gente possa dar continuidade a esse projeto. É o jornal Gazeta de Votorantim, que está nascendo, daqui a pouquinho ele vai estar chegando aí na sua casa. Tá Wellington, eu gostaria de parabenizá-lo por mais esse projeto, desejar muito sucesso, muita boa sorte e dizer aí às pessoas que estão nos assistindo dentro dessa questão que você comentou aí da concorrência. Eu sempre gosto de parafrasear um amigo nosso, o Matheus Casagrande, que ele uma vez me falou uma frase tão simples, mas que com tanto significado: informação nunca é demais. Eu, particularmente, não acho que uma mídia prejudique a outra ou concorra com a outra. É claro que os jornalistas em si sempre querem fazer o melhor e que a matéria deles seja a mais completa. Isso com certeza. Né? Quem ganha é a população. Eu, particularmente, sou jornalista, adoro ler jornais, né? Também, não sei se é só por causa da minha profissão, conheço muitas pessoas que não são jornalistas, mas leem muito jornal. Inclusive, um abraço para a Aparecida Oliveira, que hoje mesmo ela comentou isso comigo, que ela lê todos os jornais que caem na mão dela.
E é isso, é mais uma mídia, mais um meio de informação, mais uma maneira de você ficar bem informado. Então, não vamos levar isso que o Wellington falou como concorrência, eu não acredito nisso. Eu acho que informação sempre é demais e quem ganha é a cidade. Mais uma vez, nós estaremos aqui de alguma forma, o Wellington, né, a equipe dele aqui, contribuindo para que a cidade avance e se desenvolva cada vez mais. Parabéns, boa sorte. Obrigado, e você saiba que você está envolvida nesse projeto, né? Muito obrigada. Mas, gente, vamos lá, vamos falar aqui do nosso convidado, ele que está com friozinho na barriga. Você já imaginou um homem que foi vereador 11 vezes, né? Vir num programa como o nosso aqui e falar para a gente que está com friozinho na barriga, isso só aumenta a admiração que a gente tem por ele, o respeito que a gente tem por ele. Eu estou falando, obviamente, vocês já sabem, do ainda vereador Labrego, né? Uma pessoa que já faz parte não só da história política de Votorantim, mas da história política brasileira, né? Não sei até se não é internacional, porque o número de vezes que o Labrego foi vereador é um recorde nunca batido na história política do Brasil, tá? Então, nunca um vereador foi eleito consecutivamente, né? Tantas vezes como o nosso Labrego. E assim, gente, eu gosto assim de ser muito claro, né? Às vezes falam que eu sou meio Faustão, que eu elogio todo mundo. Mas não é assim. Eu, quando tenho alguma ressalva ou alguma questão com alguma pessoa, eu posso não falar mal, né? Mas também bem eu não falo. Então, não é verdade. Assim, eu só elogio aquelas pessoas que eu realmente quero bem, aquelas pessoas que eu percebo que tem, assim, algo a oferecer. E o Labrego é uma daquelas pessoas que, quando eu cheguei aqui em Votorantim, sempre me estimulou, sempre me apoiou, sempre me deu palavras de incentivo, né? Porque a gente, às vezes, principalmente quem está prestando um serviço no poder público, você acaba sendo criticado, acaba tendo pessoas que você não agrada, mas o Labrego, ele sempre se dirigia de uma forma assim, estimulando, né? Estimulando a gente. Então, eu particularmente tenho um carinho, um respeito muito grande por ele e assim, me perguntaram assim, né? Porque sabem também dos movimentos, eu fiquei muito chateado com a derrota do Piveta. Falei, olha, com a derrota do Piveta, não sei se eu fiquei tão chateado, mas com a derrota do Labrego, eu fiquei sim. Labrego, uma boa noite para você. Obrigado mais uma vez de você estar aqui com a gente. Eu só abri assim dessa forma para que as pessoas saibam o respeito que a gente tem por você, né? Você tem uma história nessa cidade, você tem um currículo, né? De uma pessoa que prestou um serviço para a comunidade, e não precisa eu falar, né? Alguém que foi reeleito por 11 vezes, né? Eu acho que a própria população, ela te dá essa credencial de uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa amiga, né? Claro que a gente não agrada a todo mundo, né? Tem pessoas que a gente não consegue agradar, e não foi eleito agora por muito pouco, né? Faltou 60 votos, gente, 60 votos para o Labrego não ser o vereador pela 12ª vez. Labrego. 60 votos durante todo o partido. Durante todo o partido. Coligação, né? Da coligação, eu entendi. Bom, mais uma vez, uma boa noite, obrigado por você estar aqui. Eu queria saber de você já de início, né? O que aconteceu? Por que você não foi eleito? Bom, primeiramente eu quero cumprimentar os telespectadores, quero cumprimentar o Rony, né, o Carlos André, a Mônica, todos os funcionários aqui da TV Votorantim, agradecer você, o Edson, agradecer a Luciana, agradecer a Luciana Lopes por ter mais uma vez convidado a estar presente, né? Espero corresponder à expectativa das suas perguntas, que seja meu like das perguntas, que é a última vez que eu estive aqui no debate dos fatos, carreguei uma cruz pesada. A gente gosta de convidar você porque você é muito sincero e muito transparente, né? Você não fica com meias palavras. Aquilo que você precisa dizer, você diz. Então, isso pra gente é muito bom e é uma coisa que os políticos em geral, né, Labrego, você sabe disso, não costumam ser assim, né? Eles não costumam ser tão sincero e tão claro. E às vezes a sinceridade
acaba ferindo, magoando algumas pessoas, né? Então, eu vou procurar, peço a Deus que me dê a sabedoria, a calma e a inteligência de poder responder a todas as perguntas, tanto da Luciana como sua, como também dos telespectadores, e fazer o possível para que eu não decepcione aquele que estão assistindo. Fazer o máximo possível responder corretamente, certamente. Eu mais gostaria, antes de entrar em política... Isso, vamos lá. Senão, daqui a pouco, eu mando fechar seu programa. Já veio a ordem judicial aí para parar o programa. Eu gostaria de falar do PMDB. Opa, mas do já PMDB. Mas está na pauta. Já estamos Tá falando na de pauta. política, já estamos falando de política. Mas vamos falar do PMDB. Deixa eu apresentar então, Wellington, o áudio dele, daí Tá a bom. gente já dá início ao assunto. Tá bom. Carlos André, vamos começar pelo assunto número 2, que é o PMDB, que nós programamos aqui hoje, depois a gente volta aí para o assunto número 1. Na semana passada, foi noticiada pela Folha de Votorantim e pela Rádio Ipanema que o Labrego foi escolhido para ser o novo presidente do PMDB de Votorantim. Em tribuna, o vereador afirmou que vai buscar apoio em esferas estadual e federal para trazer verbas para o nosso município. Temos aí, acho que agora, um trechinho da entrevista que ele concedeu para a Rádio Ipanema, na semana aí em que ele foi, então, escolhido como novo presidente do PMDB. Vamos ouvir esse trechinho. Já Lázaro Alberto de Almeida, o Labrego, do PMDB, apresentou 2 requerimentos, sendo um sugerindo a construção de uma creche no Rio Acima e outro de um pronto atendimento no Jardim Novo Mundo. Labrego explicou que seus requerimentos, no fim do mandato, possuem um motivo especial. 3 requerimentos que eu vou apresentar nesta casa, porque eu fui eleito presidente do PMDB, né? Vou assumir a presidência com a expectativa, com a promessa de que o partido mande recursos para a nossa cidade. Esses recursos eu venho pedindo há mais de um ano, mas infelizmente o PMDB, partido ao qual pertenço, até hoje nunca mandou um tostão para Votorantim. Porque eu dependo desses requerimentos para fazer o encaminhamento de São Paulo, os pedidos de verbas, nem que venha um tostão, mas pelo que menos venha alguma coisa para Votorantim. Se vier, as portas estarão abertas para nós apoiar o PMDB em 2014. Se não vier, daí então o problema não será nosso. Após a sessão, Labrego comentou quais são as expectativas dele ao assumir a presidência do partido na cidade, antes comandado por Gerson Pedroso. A minha expectativa, a minha esperança é que nós em Votorantim, o nosso partido, sempre ficou alheio à campanha. Quando a campanha para deputado federal, estadual, senador, governador, né? O nosso partido sempre parte a ajudar candidatos de outros partidos. E a minha intenção é fazer com que toda a nossa militância ajude os candidatos do PMDB em 2014. Sabe que o tempo voa. A partir do ano que vem já começa a preparação para a eleição a governador, a presidente da República, de todos os níveis, né? E eu estou em contato com o PMDB de São Paulo, tenho toda a cobertura possível deles, prometeram ajudar Votorantim financeiramente e com essa ajuda, se vier para Votorantim, nós vamos redobrar os nossos esforços para que o PMDB saia vitorioso na campanha em Votorantim. E como está a militância do PMDB na cidade? Tem muita gente? O nosso quadro de pessoas inscritas é muito grande, mas resume-se, depende da época que estamos. Antes, o nosso partido se reunia todos os meses, né? Com uma frequência ótima dos militantes. Agora, a partir de janeiro, muitos deles, né, ficou abatido com a perda do candidato a prefeito que nós apoiamos. No caso, o prefeito Piveta, né? Então, muitos deles se abateram com a perda, né? Agora, a partir de janeiro, que eu vou sentir se a militância vai continuar firme como era antes, ou se vão continuar motivados igual era antes. E da minha parte também, muitas pessoas eu convidei para vir ao partido e estão dispostos a vir com nós. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. Tá aí o Labrego dando uma entrevista para a Luciana Lopes, para a Rádio Ipanema, né? A rádio aqui de Votorantim também. E, pelo que você ouviu aí, eu também ouvi agora,
o Labrego fez aí alguns desabafos, né? Falou algumas coisas relacionadas ao PMDB, que agora a gente vai perguntar pessoalmente aqui para o Labrego. Primeiramente, né? Você assume a presidência do PMDB, né? Do PMDB. O PMDB não fez nenhum vereador, pelo contrário, perdeu um, que era a Solange. Perdeu dois, verdade, exato. Era a Solange E eu. e você. Sim. Perdeu dois vereadores. O PMDB se mantém como partido na cidade, como oposição ao governo que está assumindo, ou no decorrer de agora, né, o novo prefeito assumindo, existe alguma possibilidade de aproximação? Olha, primeiro eu vou falar sobre a razão que eu assumi a presidência do partido. Em 1966, eu fui um dos fundadores do MDB Votorantim. MDB. Era membro da Brasa. Na época da repressão, na época da ditadura militar, né? Já na primeira eleição, o MDB de Votorantim conseguiu eleger o prefeito. Luiz do Patrocínio Fernandes como prefeito. Aliás, foi um dos poucos prefeitos do Brasil de oposição que conseguiram se eleger, até porque o movimento de repressão não via com bons olhos o MDB, né? Então, o que aconteceu? No estado de São Paulo, só 4 municípios conseguiu eleger prefeito do PMDB. Votorantim elegeu o Luiz do Patrocínio Fernandes como prefeito e o Irinaldo Alves da Silva como vice, né? E, naquele tempo, existia Arena 1, Arena 2 e Arena 3. MDB 1, MDB 2 e MDB 3. Então, a maioria dos municípios do estado de São Paulo, a maioria, não se formava o MDB. Cada grupo de políticos que tentava formar o MDB, ia a polícia em cima, ia os prefeitos em cima, ia as autoridades em cima, e destituía aquelas comissões que eram feitas. Então, em todos os municípios, a maioria dos municípios, 80% dos municípios, concorria a Arena 1, 2 e 3 e não existia MDB. E nós aqui em Votorantim conseguimos, durante 20 anos o MDB administrou essa cidade. Durante 20 anos. 68 assumiu o Luiz Patrocínio Fernandes, 72 Irinaldo Alves da Silva, 76 assumiu o Luiz do Patrocínio Fernandes, só que ele teve 2 anos de mandato, ele faleceu, depois assumiu o Lado de Guazeira, e em 82, novamente, assumiu o Irinaldo Alves da Silva pelo MDB. Depois, o Jair Cassoro concorreu 2 vezes daí então, PMDB, a prefeito, não teve sorte, não foi eleito, mas por mais de 20 anos o MDB administrou Votorantim. Então, o que você quer dizer, o PMDB tem história na cidade? Tem história, sendo que outros partidos, no caso, o Zeca Padeiro pelo PTB, foi 4 anos prefeito, de 88 a 92, o PSDB, então, recém-formado, assumiu a prefeitura em 96 até 2000, de 2000 até 2008, o PDT assumiu a prefeitura com o Cassola, e de 2008 até 2012, o Piveta assumiu pelo PT. E agora, em 2013, assume o Irinaldo pelo PSDB. Mas o partido que mais administrou o Votorantim foi o PMDB. E o que acontece? O PMDB é o maior, a nível nacional, é o maior partido do Brasil. O PMDB tem mais de 1.100 e poucos prefeitos, enquanto o segundo partido tem 600 e poucos, que é o PSDB. Só que, a nível de São Paulo, o PMDB tem apenas um deputado federal, sendo que são 70 deputados no estado de São Paulo. Quem é o deputado? Já lembro, ele é da região de São José do Rio Preto. Já lembro, ele estava na minha cabeça, eu lembro. Talvez esteja aqui na revista, né? Então, vamos, apenas 4 deputados estaduais. Então, o Michel Temer, como vice-presidente da República, ele assumiu a presidência do PMDB a nível nacional. Depois da morte do Quércia, principalmente. Depois da morte do Quércia. E o Baleia Rossi, esse moço aqui, assumiu a presidência do PMDB no estado de São Paulo. Então, em todas as regiões desenvolvidas do estado de São Paulo, está havendo adesão ao PMDB. Então, em 2014, nós temos esperança que o PMDB voltará a ser um dos partidos mais fortes do estado de São Paulo. Inclusive, em Sorocaba, o Renato Amos assumiu o presidente do PMDB. E na região aqui... Muito bem votado, né? Muito bem votado. Perdeu, mas... Perdeu na última hora, eu creio, por causa do processo.
ficaram enrolando aquele processo, até inocentar ele, ficou faltando 2 dias para as eleições. Isso, eu creio que isso que Bom, fez... se você fez essa análise lá de Sorocaba, daqui a pouco você vai fazer uma análise de Votorantim, hein? Aqui é mais difícil. Por que o Piveta Michel, perdeu? Miguel Elias Temer Lúlia, esse é o deputado? Não. Não. Michel, o quê? Miguel. Edinho Araújo, agora eu lembrei. Edinho Araújo. Edinho Araújo. Conheço. Ah, Aqui dá um friozinho na barriga, demora um pouquinho o raciocínio. Ah, não, Elias Temer é o... Não é. Michel Temer é o presidente do PMDB e vice-presidente da República. Então, se você olhar aqui, aí São Paulo, Paulo Scape, Paulo Scape assumiu o PMDB, Chalita, que foi um dos deputados mais votados em São Paulo, fora o Tiririca, né? Fora o Tiririca. O Chalita é deputado pelo PMDB, pelo agora assumiu o PMDB. Ah, tá. Ele assumiu, né? Inclusive, ele foi Mas candidato a ele prefeito. não foi eleito pelo PMDB. Não foi eleito pelo PMDB. entendi, tá E ele assumiu, ele foi candidato em São Paulo pelo PMDB a prefeito. Perfeito. Agora, Você acha que o PMDB no Brasil é um partido forte ainda? mais forte do Brasil é o PMDB. Mais forte ainda. Tanto em filiação mesmo tendo partidária- 4 deputados estaduais e 1 federal. Não, isso no estado de São Paulo, que é fraco. No estado de São Paulo. Estado de que é o São nosso Paulo, estado, PMDB. E isso você deve também fazer essa análise pelo fato do vice-presidente da República ser do PMDB. Então, Certo. isso dá uma força maior ainda Dá uma força para maior. o PMDB. Então, Labrego, voltando lá atrás. O PMDB de Votorantim, você falou uma coisa ali na entrevista muito interessante. O partido, ele dá uma enxugada agora, porque o Piveta perde a eleição, então várias pessoas se desestimulam a estar em política, a estar no partido e deixa o partido. Você acredita que o partido continua na posição não sei se continua, porque não sei se é essa a posição, né? De ser oposição ao governo que assume no dia 1º ou não? E você tem um histórico de relação e de trabalho com o professor Erinaldo, até porque ele já foi do MDB, né? Você foi vereador em todas as vezes que o professor Erinaldo foi prefeito, né? E agora você é o presidente do PMDB. Como que fica essa relação? Bom, a relação entre eu e o Erinaldo é ótima. Pessoal. Fiquei com o Erinaldo há mais de 40 anos junto. Tanto eu, o Erinaldo, como o Castelo, era tudo do MDB. Só que depois, até 82, existia até Então, 80... mas essa é a relação política de vocês. Não, a relação de amizade com o Erinaldo é ótima também. E não tenho nada, né? As circunstâncias políticas que levam... Então, mas como que você vai se comportar como presidente de um partido tão forte na cidade em relação ao governo municipal? Não, como o PMDB elegeu através da composição partidária, Isso. o PMDB elegeu um vereador, que é o João Cal. O João Cal vai ter que seguir a linha do PMDB. É coligado. É coligado, ele foi eleito com os votos do PMDB. Que nem o mais votado do PMDB fui eu. Então volta a pergunta. Eu sou mais votado do PMDB. Entendi. Mas se cada candidato nosso que tivesse pegado 3, 4 votos a mais, eu estaria eleito, mas infelizmente não aconteceu isso. Mas eu o fui partido, otimamente então, votado, eu e como estou fica contente com a minha votação. O João Cal. O João Cal tem que seguir... O partido vai orientar o João Cal em que sentido, de que posição? Eu assumi a presidência faz uma semana, né? Mas, pela minha opinião, o João Cal vai ter que seguir a linha partidária de quem elegeu ele, no caso do PMDB. Ele foi eleito graças aos votos do PMDB, que o partido do João Cal pegou só 1.135 votos, só. 5.000 e poucos votos foi o PMDB que deu para ele. E você sabe que o João Cal também, como você, tem uma relação muito boa e muito próxima com o professor Erinaldo. Tem, é ótima, a relação dele com o Erinaldo é ótima. Mas sabe que tem uma, o Erinaldo, eu conheço bem o Erinaldo. Jamais o Erinaldo vai ficar tentando trazer vereadores do lado dele. Nunca ele fez isso. O Erinaldo sempre administrou a prefeitura com a minoria na Câmara. Às vezes com maioria, porque o partido elegeu a maioria. Já tem experiência. Já tem. Em 82, o voto foi vinculado. Não sei se você lembra dessa história. Lembro. Quem votava, naquele tempo, o presidente da República era biônico. Mas quem votava no governador, deputado, senador, era obrigado a seguir até o vereador. Se você votasse em mim para vereador, você era obrigado a votar no deputado federal, estadual, governador, senador, tudo no mesmo partido. Então, a única eleição que nós estouramos de voto na Câmara foi em 82, quando nós elegemos 8 vereadores pelo PMDB e a Arena elegeu 5 só. Mas as eleições anteriores, nós perdíamos a Câmara.
Mas mesmo assim, Então, o Rinaldo... seguindo a linha do PMDB, que apoiou o Pivetta, né? Foi Certo. o candidato a vice era do PMDB, que é o Marcos Mâncio, a posição continua sendo oposição e o João Cal deve seguir a linha do partido. É claro, o partido nesse ponto o partido vai se reunir ainda, né? Porque já estão se preparando semana que vem para escolher o presidente da Câmara. Isso. Pode ser que haja um acordo, uma composição entre a oposição e a situação. Porque o Rinaldo tem 4 vereadores. E a oposição tem 7, né? 7. Então, se 2 da oposição passar do lado do Rinaldo, eu digo do Rinaldo porque ele é o prefeito. Se passar do lado da situação, eles ganham a presidência, né? Pode ser... Se o João Cal passar, né? Se 2, tem que passar 2. Se o João Cal passar, ganha a mesma coisa a oposição. Agora, mas se ele seguir as determinações do partido, ele não vai fazer isso. Ele não pode fazer, né? Ele corre o risco de ser penalizado, né? E isso se o partido tomou a atitude de dizer, não, você vai votar desta forma, né? E hoje nós temos 2 nomes que despontam ali no interesse de assumir a presidência da Câmara, que um é o vereador Eber e o outro é o Eric Romero, é isso? Né? E você acha que pode haver ainda uma tentativa do grupo do professor Erinaldo em tentar fazer com que o presidente do grupo dele assuma, se ele conseguir mais 2 votos, é isso? Não, eu creio que o Rinaldo vai conversar com todos os vereadores. É claro que é importante para o Rinaldo ele fazer a presidência da Câmara. Para começar, então, ele vai tentar fazer isso? Ele vai tentar fazer, conversar, mas não oferecer cargo. Não impor. Isso eu garanto para você, que cargo jamais ele vai oferecer. Eu conheço o Rinaldo, não tem nem... Agora, você eu conheço mais o Rinaldo que a própria família. Agora, eu brinco a família que eu conheço o Rinaldo que a própria família dele. Uma coisa que a gente está ouvindo, eu estou ouvindo muito, porque na verdade eu não conhecia o professor Rinaldo, né? Estou tendo um contato muito maior agora, né? Ele já veio aqui na TV várias vezes, a Luciana está sempre entrevistando, a equipe está sempre entrevistando, então estou me familiarizando com ele agora. Agora, pessoas que já conviveram com ele e convivem agora, vêm dizendo que o Erinaldo mudou muito, né? Isso eu ouço quase todo dia, o Erinaldo mudou muito. Será que mudou? Você falando assim, eu conheço o Erinaldo, mas será que ele não mudou, não? Eu vou falar uma coisa para você, é chato falar isso, não vou falar. O Rinaldo, olha, um pastor de igreja, um padre, para ele conservar durante longos anos os fiéis que acompanham ele, é difícil, sabe disso? O Erinaldo fez isso. Sempre tem um ou outro que dizia, infelizmente sim. O Rinaldo é diferente. Os seguidores do Rinaldo, o Rinaldo participou em 10 eleições. 10 eleições. Tanto ele ganhando a eleição como ele perdendo, ele mantém aquela mesma agora não sei eu falar. Filosofia de trabalho. Tanto é que os votos da eleição passada praticamente se manteram nesse ano. Né? Então, nenhum político em Votorantim, eu estou em cru no meio, nenhum político em Votorantim tem o mérito que o Rinaldo tem pela paciência que ele tem, pelo carisma que ele tem perante aos seus seguidores. Quem é Erinaldo, ninguém vai convencer o contrário. Mas não é. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, ele abre essa linha dele lá, esteja 5, 10, 30, 100 pessoas, ele está ali dialogando, conversando. Coisa que outros políticos não fazem. Não fazem. Isso desde quando ele foi vice-prefeito. Eu conheço o Rinaldo. Ele nunca deixou de dialogar, de conversar. Ele tem os simpatizantes deles, que são voluntários. Trabalham 10 vezes mais do que aqueles que estão ganhando para fazer campanha política. Ele tem esse mérito, o Rinaldo tem. E pode ver que ele pegou menos de 1.000 votos a mais que a campanha passada. Menos de 1.000 votos? Menos de 1.000 votos que ele pegou. E foi eleito. E o Pivetta, na eleição passada, pegou 26 mil votos, né? E agora? Teve 7 mil novos eleitores que se inscreveram em Votorantim, 7 mil e poucos eleitores, que foi inscrito em Votorantim da eleição de 2008 para agora. Assim mesmo, o Pivetta teve 5 mil e poucos a menos. Do que a eleição passada. O Erinaldo teve quantos a mais? 900 votos, menos de 1.000 votos. Né? E o Pivetta, 5 mil a menos. Perdeu. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Já que nós estamos falando, então vamos dar sequência. A primeira eleição de Votorantim, quando o Luiz do Patrocínio Fernandes foi eleito, esse foi o melhor prefeito que tem em Votorantim, na minha opinião. Esse, Luiz do Patrocínio Fernandes, não era esportista, mas só no Rio Acima. Você está no Rio Acima, porque outros bairros eu posso esquecer alguma obra dele. Lá no Rio Acima,
com poucos recursos que tinha, com orçamento de tinha 68, nada, não tem nem comparação. Ele construiu, para agradar o Rio Acima, que foi campeão Varziano Sorocaba, ele construiu o estádio, o Sermac do Rio Acima, com arquibancada cimentada, com salão de festa, com tudo. Construiu o Abimael Carlos de Campo, lajutou, que tempo era lajota, lajutou, colocou água, luz em vários pontos da cidade. O Luiz foi um dos melhores prefeitos que tem Votorantim. E, em segundo lugar, na minha opinião, quem mais fez para o Votorantim foi o Pivetta, como prefeito. Só que o Pivetta, infelizmente, ele não teve, como se diz, um apoio necessário dos assessores dele, né, que segurava o Pivetta. Infelizmente, Labrego, só concluir, senão vamos lá, a interpretação é outra lá. Não, a gente vai dar E o continuidade Pivetta- a esse assunto, porque a gente vai entrar agora nas derrotas. Não, na não, sua não, não. derrota e Não, na não, derrota deixa eu do concluir. Pivetta. Então, o que acontece? O Pivetta teve um ótimo orçamento na mão, teve toda, até eu estou falando do PMDB, você se embanana tudo eu aqui, vou ter que... Pivetta teve todas essas verbas fornecidas por deputados, coisa que na primeira gestão Luizinho não Tudo teve. isso é verba? Tudo isso aqui é verba do deputado. Nossa, eu vou querer para poder falar aqui com... Então, colocar no blog. e fora essas verbas de deputado, o Pivetta, ele conseguiu muita verba para o Votorantim, ele pessoalmente. O Pivetta foi um excelente prefeito. Só que ele governou o Votorantim como se um governador governa um Estado, como o presidente governa a presidência da República. Eu, como vereador, eu ficava um mês pedindo audiência com o prefeito. Um mês. Tem os intermediários, é uma outra palavra que tu usa, não fala. Segura, não deixa. Cerca Lourenço. Cerca, não consegue. Eu chegava Mas um vereador que nem você era eu não barrado. conseguia, era barrado. Eu tinha coisa urgente para falar com o Pivetta. Ônibus que parava de correr, deixar de fazer o itinerário por causa de buraco na rua, coisinha simples. Pessoas que perdiam horário de trabalho, perdiam trabalho quando corria lá por causa de buraco na rua. Festa que ia ter nas escolas, que nem eu falei para você. Lá no Rio Acima teve uma concentração religiosa nos transportes. O mato cobria a calçada até a altura do muro. Mas então, Tudo isso daí, mas isso então, a gente vai... mas isso que eu quero... deixa eu concluir. Então, tudo isso aí não só desgasta o vereador desgasta, mas desgasta muito mais o prefeito. E quem é o culpado disso? Não é o prefeito. É quem O vereador é tá um pedinte e o prefeito manda fazer, mas a turma não obedecia. Porque eu falei aqui no debate dos fatos na última vez. O Pivetta na minha frente pegava o telefone e falava, olha, está acontecendo isso. Desligava o telefone, mandava, a turma atendeu. Eu ia lá, a resposta era outra. Eu não quero falar aqui o que eles respondiam, mas cada coisa pesada respondia lá que ficava sem Não jeito. respeitava a Não, figura de jeito do nenhum. prefeito. A ordem de jeito nenhum. Essa é a Nem a realidade. figura do prefeito, nem a figura do vereador. Do vereador. Wellington, eu gostaria Vamos de na emendar o primeira? assunto 1 e o 3. Ah, é? Pode ser? Tá bom. Seja mais light um pouquinho. Você não Carlos André, vamos emendar o 1 com o 3, Fica que duas daí em uma só. um complementa o outro. A imprensa destacou no seu noticiário, um dia após as eleições, o fato do vereador Labrego não ter sido reeleito após 11 mandatos consecutivos. Labrego bateu o recorde nacional de mandatos consecutivos. Desde que a cidade se emancipou, ele exerceu a função de vereador. Agora, para o número 3. Na sessão legislativa desta semana, o vereador Labrego utilizou a tribuna durante a palavra livre para desabafar o seu descontentamento em relação à atual gestão. Antes da gente mostrar aí a fala do Labrego na palavra livre na sessão desta semana, eu tenho aqui, olha, um recorte de jornal que o Labrego trouxe para nós, que fala justamente aquilo que eu comentei no início, que ele bateu o recorde de mandatos consecutivos no Brasil. Inclusive, o Fantástico citou ele, sites importantes da cidade, citou o Labrego como... aqui tem, dá licença, eu vou virar aqui um pouquinho. Aqui... Destaque internacional. como destaque, exatamente. Referência mundial. Referência mundial, olha só. Bom, agora nós vamos ouvir aí, então, o desabafo do Labrego nesta semana na sessão da Câmara. Senhor presidente, nobres vereadores, Aí não ganha. eu vim aqui fazer um apelo. Eu usei essa tribuna várias vezes antes das eleições, até denominei de Tribuna das Lamentações.
E eu queria falar ao nobre vereador Heber. O que aconteceu com Vossa Excelência, com o nobre vereador Francisco Amorim, de não ser atendido, e Vossa Excelência disse que nem lá não compareceu mais na campanha. Vossa Excelência perdeu um ponto lá, mas quem perdeu mais foi o prefeito. Pode ficar tranquilo. Mesma coisa eu. Se Vossa Excelência e o nobre vereador Francisco, que mora à distância de vários quilômetros desse bairro, não tiveram coragem de ir nesse bairro fazer campanha, porque não foram atendidos, imagine eu, que moro em frente ao estádio Centro Esportivo do Vigore, que moro próximo a mais ou menos 200 metros de vários problemas que tem na minha rua, que tem nas ruas próximas da minha casa, e durante toda essa gestão eu não tenho conseguido resolver os problemas naquele local. É triste para um vereador, coisinha tão simples, você não ter conseguido. Quer dizer, alguém, quando tenta prejudicar um vereador, ele não está prejudicando o vereador, ele está prejudicando a população, ele está prejudicando o próprio prefeito, que é ele que perde mais, porque o vereador é um pedinte. Eu sempre digo, o vereador, ele pede, ele reivindica, ele luta, ele usa todas as suas forças, mas quem faz é o prefeito. E depois que eu participei 2 vezes dos debates dos fatos da TV Votorantim, aí sim eu fui mais castigado. Em vários setores que eu ia, eles falavam abertamente, sua fonte secou. Sua fonte secou. Porque as perguntas que enviavam para mim nos debates dos fatos, eu procurava responder com sinceridade aquilo que eu achava que era. Eu jamais vou deixar de falar aquilo que eu sinto. E perguntaram sobre política, eu respondi. Inclusive, a Vossa Excelência está dando risada. Quando perguntaram sobre o quadro de vereadores, eu fui sincero em falar, e várias vezes eu falei em várias outras emissoras, que o quadro mais forte para vereador era o PSDB. Uma, por causa das pessoas que estavam concorrendo para esse partido, e por causa de ter a legenda do prefeito que puxa voto. Perguntaram também sobre o SAI. Falei aquilo que na época eu achava que poderia acontecer, que o momento, na minha opinião, na primeira reunião que teve no gabinete, eu falei que o momento não era propício para dar a concessão do SAI, porque era um ano pré-eleitoral. E a população não tinha condição, não havia tempo hábil para a população sentir se era bom ou mal essa concessão. Então, era muito difícil nós levar vantagem com essa vantagem politicamente, com essa concessão do SAI. Também fui castigado. Mas fazer o quê? Isso faz parte. Outros assuntos que eram importantes, não posso falar que não vai dar tempo. Mas faz parte da política. O apelo que eu vou fazer é rápido. Em frente à minha casa, as senhoras estão desviando da calçada por causa do mato. E do lado, em frente à Associação de Bairros, semana passada uma senhora torceu o tornozelo lá na calçada do estádio. É de tijolinhos, é feito há mais de 40 anos, está cheio de buraco. Há mais de 4 anos eu pedindo para cardear, pelo menos. Cardear um cimento com areia que solta em cima, tapa os buracos, e acaba o problema. Fazer aquilo lá não fica em R$1.000, e em 4 anos até hoje não consegui. Desculpa, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, e desculpe a todos vocês, porque dói para a gente não conseguir nem mesmo arrumar uma calçada no bairro da gente. Bem, eu não tinha visto ainda, mas, Labrego, o matinho lá em frente à sua casa, você não conseguiu resolver. Aí fica difícil, né, Labrego? Desculpa a gente brincar com uma coisa tão séria, né? Mas é até uma forma de descontrair um pouquinho, mas eu imagino a sua situação perante os seus vizinhos, né? Você como vereador da cidade, você com problema na porta da sua casa,
e não ter o respaldo da prefeitura, da que eu ajudei a eleger. você fazia parte do grupo político, né? Você era um dos 7 vereadores que fazia parte da bancada de situação do prefeito, né? Então, eu percebi ali que você desabafou de uma forma, assim, muito magoada até, né? Então, eu queria só juntar duas perguntas em uma. Por que da derrota do Piveta, na sua opinião? E, claro, a gente mais ou menos já percebeu ali no seu desabafo, né? Os motivos que o Labrego não foi eleito pela 12ª vez. Mas vamos primeiro perguntar, você, qual a avaliação que você faz de você não ter sido reeleito nessa 12ª vez? Depois você faz a avaliação do Piveta. Olha, a avaliação que eu faço, inclusive no primeiro tópico que eu vou tocar, a Luciana tem acompanhado na Câmara, até virou gozação. Ficou mais de um ano o portão do campo do Acima, o portão do estádio, o portão principal, arrebentado, quebrado. Crianças se machucando. Lá, tudo estraçalhado. E eu pedindo. À noite, os vizinhanças não conseguiam dormir. Eram pessoas até de outros bairros, de moto, de carro. Vou falar abertamente, usando a bancada nossa lá como um motel. Essa é a realidade. Todo mundo reclamando, ninguém tomava providência. Daí, através de uma brincadeira praticamente séria, o Bruno, o nobre vereador Bruno, o nobre vereador Francisco Mourinho, falou que ia fazer uma vaquinha para comprar um portão para o estádio lá, para ter um pouco de sossego. Eu quase não paro em casa. Quem mais sabe que eu